Bom dia, meus queridos irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos já entrando na 6ª semana da nossa jornada de oração, a nossa campanha que chamamos de 40 dias de revisão, aprendendo a desejar apenas Deus, que é o subtítulo deste livro, Ídolos do Coração. Esta semana você está sendo desafiado a ler o capítulo 11 e o capítulo 12, né? Nós estamos pregando também os capítulos, as pregações durante estes 40 dias são baseadas no livro, inspirado sempre na palavra de Deus, mas organizado aqui pela nossa irmã Elise também. Então hoje eu vou estar compartilhando com vocês o capítulo 11, que tem como tema Como esmagar seus falsos deuses. Além disso, nós desafiamos você a um tempo de jejum, né? Você deve ter percebido que algumas áreas que você achava que não tinha dificuldade, você descobriu que você tem. Eu fiquei na desvantagem, porque fiquei 2 semanas sem carne vermelha. Teve uma e depois o alimento favorito ficou a carne, né? E essa tem sido uma área na minha vida. Agora, esta semana, alguns de vocês vão até ter um troço agora, né? Porque o jejum desta semana é você ficar assim, a sua área de lazer, ou de, como que é mesmo, Nene? Entretenimento, essa palavra que fugiu. A seu entretenimento favorito, qual é o entretenimento que você tem? É o Face, é a Netflix, é a televisão, é o Instagram. Qual é a área de entretenimento? Eu falei para as crianças, eu falei assim, eu não consigo, pai. Eu não consigo. Eu falo assim, mas como que você acha que as pessoas que não tinham redes sociais viviam, né? Aí eu falo assim, não sei como que eles viviam, mas deveria ser horrível. Mas eu quero dizer para você que a nossa intenção disso não tem o propósito de você se punir, mas é você perceber quais são as situações que estão dominando a sua vida. A Bíblia vai dizer que nada pode nos dominar. A Bíblia diz que eu posso tudo. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso deixar que nada me domine ou me controle. Eu que preciso controlar estas coisas. Então, é sempre um convite. Nós não obrigamos aqui você absolutamente nada. Até porque o amor é um ato sempre de escolha. Nós convidamos você a se engajar neste propósito, lendo as Escrituras e tendo um tempo também de vida de oração. Amém? Se você ainda não adquiriu o livro, está chegando mais, nós vendemos vários. Alguns compraram e não estão lendo. Outros compraram, começaram a ler e ficaram pelo meio do caminho. Aí você já vai perceber que pode ter muitas coisas que você começa e não termina. Aí você vai dizer, Jesus amado, eu vou ter que ter um propósito na minha vida de terminar. Aí você vai aceitar o desafio e terminar esse desafio de você ler um livro, tá bom? Alguns de vocês estão dizendo assim, pastor, eu estou lendo, mas não estou conseguindo acompanhar, porque 2 capítulos é muito para mim. Não tem problema, você vai continuar o desafio para você estar terminando durante esse tempo. Tudo bem? Agora sim, entro propriamente na mensagem. Nosso tema hoje é como esmagar seus falsos deuses. Entramos desde a semana passada, agora na parte prática, né? A ideia do que Deus espera de você, as decisões, as escolhas e as ações que você vai precisar tomar para viver uma vida de santidade. A palavra revisão, para nós, tem um sinônimo da santidade. E eu disse para vocês, algumas semanas atrás, que a salvação não nos custa nada. Custou tudo para Jesus, a sua própria vida. Nós recebemos a salvação como presente de Deus, é graça. Mas a santidade, o discipulado, isto sim vai custar para nós.
vai custar o nosso tudo diante do altar do Senhor. Aprendemos durante estes meses, desde janeiro, que Deus usa circunstâncias, provações, problemas, crises, conflitos, necessidades, angústias, para revelar e trazer à tona o nosso coração. Não porque Deus seja cruel, não porque Ele tenha um prazer, de repente, ali, meio sádico, de ver você sofrendo. De forma alguma. Primeiro, porque Deus não causa dor em ninguém. Ele estabelece situações de prova. E o alvo disto é revelar o seu coração. O desespero, a incerteza e as inseguranças experimentadas muitas vezes por nós, em situações e em caminhos que percorremos, por vezes revelarão ídolos em nosso coração. Assim, por exemplo, aconteceu com o povo de Israel, depois que eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e caminharam. Durante um momento, Deus faz uma convocação para Moisés, ele pede para ele subir no Monte Horebe, para revelar a si mesmo, mas também revelar os seus propósitos e as suas intenções que vieram pelos 10 mandamentos. Moisés demorou 40 dias. O povo, durante este tempo, começou a ficar em desespero. E eles imaginaram já que Moisés poderia ter morrido. E dentro desta angústia e dentro da impaciência, o povo teve uma grande ideia e apresenta esta ideia a Moisés. Vamos fazer um Deus para nós. Moisés está demorando muito, ele deve ter morrido. Aí Arão, ele cede a este desejo das pessoas. E eles dizem, olha, peguem os seus brincos, as suas joias, o ouro todo que você tiver, e ali nós vamos fazer um Deus. E eles formaram um bezerro de ouro, e o povo começa a adorar este bezerro. Ali Deus diz para Moisés, o teu povo, está completamente longe, está me provocando, tendo a ira, e eles se desviaram. Quando Moisés desce com as tábuas da lei, ele entra em ira, quebra estas tábuas e começa a ministrar ao povo aquilo que Deus estava pensando sobre isso. O Salmo 106, que você vai ver agora, mostra esta descrição. A partir do versículo 19 a 23 diz: em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal, trocaram a glória pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, em menos de 40 dias, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã, e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Ele se revelou, por isso ele ameaçou destruí-los. E Deus disse mesmo, vou destruir esse povo, e vou fazer um povo de Moisés, a partir de vocês, Moisés. Mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele, para evitar que a sua ira os destruísse. O povo de Israel, em sua incredulidade, pensaram que a sua felicidade dependia da presença de Moisés para livrá-los. Não acreditaram que Deus fosse capaz de levá-los à terra prometida. Precisavam de um Deus em quem eles pudessem confiar, um Deus que eles pudessem ver e apalpar, um Deus como eles tinham visto muitas vezes os egípcios adorarem. Por isto que quando Estevão diz para os judeus que Jesus é maior do que Moisés,
E ele revela, aí agora no seu esboço você vai ver, está esse versículo, em Atos 7, versículo 39, ele vai apontar qual é o problema sempre, que é o coração. Ele vai dizer, mas os nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído do coração deles. É exatamente o que acontece na conversão, muitas vezes. Eu disse hoje pela manhã que muitas vezes nós experimentamos Jesus como Salvador. Somos perdoados dos nossos pecados e recebemos de presente a salvação. Mas ainda nós não nos convertemos. Por isso que eu não gosto de dizer que quando uma pessoa se decide por Jesus e nasce de novo, que ela se converteu. Eu digo, ela nasceu de novo. Porque a conversão é um processo. A conversão é uma mudança de mentalidade, de sentimentos e de ações. E isto leva tempo. Eu disse para vocês semana passada, à noite, de que a conversão não reseta a nossa mente. Não reseta as nossas memórias, elas permanecem. As lembranças, as memórias, as sensações, os gostos, os medos, os traumas, elas ainda estão presentes na minha memória, na minha mente, e eu preciso confrontá-las com as novas verdades de Deus. E a este processo nós chamamos de santificação ou de conversão. Ali Deus nos mostra como Ele vai fazer isso na nossa vida. Ele o faz por meio do poder do Espírito Santo. E nós precisamos deixar-nos conduzir por esse Espírito para viver uma transformação. Pense na diferença entre Moisés e Arão. O que fez com que Arão pudesse cair e causar um tropeço tamanho? O que faz com que o homem que experimentou tudo e transmitia tudo que Deus falava para Moisés, era Arão, o responsável por transmitir, fizesse com que ele aceitasse a pressão do povo e construísse. A sua mente estava focada em agradar o povo, de modo que cedeu ao desejo de construir um Deus que os protegesse e os conduzisse. Assim eles pensavam. Seu desejo de ser popular entre o povo, talvez de ser amado pelo povo, de ser grande, e o medo de perder, talvez esta reputação e aprovação, fez com que ele cedesse ao ponto de construir. Como foi possível que Satanás tentasse Arão dessa maneira? Ele não tinha acabado de testemunhar grande poder de Deus e a providência de Deus? Satanás usou o medo e o prazer para levar o povo e Arão a pecar. E é sobre isso que nós queremos falar, e eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Então como? Como vou destruir e esmagar estes falsos deuses? Quero que você leiam comigo, por favor, ali na projeção, e também tem no seu esboço, na versão King James de Provérbios, capítulo 28, versículo 13 e 14, que é o nosso versículo base e chave para a mensagem desta manhã. Leiam comigo, por favor, juntos. Quem camufla suas faltas, jamais alcançará o sucesso. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor. Mas o indiferente e o que se revolta contra o Senhor cairá em desgraça. Em primeiro lugar, para você esmagar os seus falsos deuses, você precisa identificar palavras e atos. Complete, por favor. Você deve identificar palavras e atos específicos que representam, aí você completa, padrões pecaminosos.
que representam padrões pecaminosos que fluem do foco idólatra do meu coração. Eu preciso identificar. Agora, preste atenção, por favor. São duas coisas que você tem que prestar atenção. Não há transformação enquanto você não identificar. Como eu vou identificar, pastor? Duas coisas você vai observar em você, e até mesmo outras pessoas vão observar em você, e vão estar falando para você. E vai aparecer nas circunstâncias, e nos relacionamentos, e na sua vida. Deus faz questão de mostrar isso. Duas coisas revelam padrões tóxicos de comportamentos. Primeiro, o nosso comportamento, ou seja, nossas ações e as nossas palavras. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. A irmã Eliane compartilhou este versículo conosco semana passada. Provérbios 20:11 diz: até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. E você precisa perceber o seu comportamento em vários contextos. Porque às vezes na igreja você é santo, mas em casa você não é tão santo. No trabalho nem se diga, e na faculdade já era. Você é pior do que aqueles que não são filhos de Deus. Aí você vai perceber quais são os seus ídolos. Porque as pessoas se comportam de forma diferentes. Em vários contextos, elas revelam muitas vezes o seu comportamento. E esta revelação vai mostrar quais são os seus ídolos. Assim também diz Lucas 6:45, quando fala: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Leiam comigo juntos, por favor. Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Repita comigo, faça na primeira pessoa. A minha boca fala do que está cheio o meu coração. Você tem dois raios X poderosos no teu coração. Da saúde do teu coração. Aquilo que você fala e a maneira como você vive revela o que você está, o que tem no teu coração. E é o coração o alvo de Deus. É no coração que o Espírito Santo de Deus quer realizar profundas transformações. Talvez você seja tentado à maledicência, a falar palavras maliciosas, a ser desonesto ou a ficar emburrado. Talvez você fique temeroso ou preocupado e se feche em si mesmo, se isole. Talvez você se entregue aos pecados da carne, como a glutonaria, bebedice, imoralidade sexual. Estes padrões de comportamento são o resultado natural da lei de lucros cessantes produzidos por uma idolatria de coração. A idolatria jamais fica sozinha, pois por muito tempo ela sempre promove mais e mais pecados. Ela vem sempre acompanhada. À medida que eu vou, complete agora, identificando meus padrões de comportamentos, devo, por meio da oração e da palavra, com um esforço diligente, buscar eliminá-los da minha vida. Ou seja, identificou palavras que revelam o teu coração, comportamentos que revelam no teu coração, imediatamente você precisa orar e confessar seus pecados. E você precisa combater por meio da palavra, expondo a sua mente as situações que você luta para combater este comportamento pecaminoso que você tem. Por exemplo, se eu estou percebendo na minha vida que eu tive um problema com a ira, eu explodi,
ou se eu estou caindo uma e outra vez nos pecados sexuais, ou toda sexta-feira eu tenho um encontro com um pecado, ou todo dia da semana eu tenho um certo momento que eu caio. Uma vez um jovem disse: pastor, por favor, quando chegar todo dia 22 e 23, você ora por mim. E eu falei: sim, mas tem alguma coisa específica, irmãos? Porque eu sempre tropeço, pastor. Falei: você tropeça como? Eu caio na pornografia. Aí eu falei assim: mas espera aí, vamos conversar, porque esse é um pecado programado, meu irmão. Você está programado, você já está dizendo: Jesus me perdoa porque eu vou pecar. Você está num estado de rebelião com Deus. Aí eu disse assim: mas por que você cai? Porque caem os créditos do meu celular, no dia 22 e 23 eles caem. E aí eu peco. E aí eu falo assim: então joga fora esse celular. Porque você está se programando para pecar. Você está sabendo, detectou, identificou padrões, mas você não está tratando seriamente o teu pecado. E daqui a pouquinho eu vou falar por que a gente vive isto. Então, a oração e a palavra precisam andar juntos para lidar. Algumas perguntas você precisa fazer para você observar os padrões pecaminosos e identificar quais são os seus ídolos. 4 delas. E eu vou fazer olhando e analisando a vida de Arão, tá bom? A quem Arão estava adorando? A aprovação do povo era e ter a aparente paz, ou seja, evitar o conflito. O povo está reclamando, está murmurando, está se queixando, e eu não quero o conflito, e ao mesmo tempo eu preciso ser um bom líder, e eu tenho medo da rejeição deles, do que eles podem fazer, e por causa disso, então eu vou ceder, e eu vou fazer ídolos para eles. Ou seja, a aprovação era mais importante do que qualquer outra coisa. Ter paz e se sentir bem era mais importante do que qualquer outra coisa. Portanto, o prazer ou o desejo e o medo eram o Deus de Arão. A aprovação. Por isso você tem que olhar: eu pequei, eu caí, mas qual é meu Deus? Será que os meus filhos, a paz, o desejo, o dinheiro, qual tem sido o ídolo que Deus tem revelado a mim? Segunda pergunta para você identificar padrão: que mandamento específico, o que ele desejava mais do que ser santo e aprovado por Deus? O que Arão desejou mais do que ser santo e aprovado por Deus? Ele queria que o povo tivesse uma boa opinião dele. Queria ter a admiração, talvez o elogio do povo. E muitas vezes, talvez, querer ter o olhar que talvez o povo tinha por Moisés. É o que nós chamamos da inveja. Alguém tem o que eu quero. E tem outro momento que eles pecam, porque tanto Maria quanto Arão começam a falar mal de Moisés. E Maria também, só que no Novo Testamento, é Miriam, né? Ela fica leprosa, e durante 10 dias o povo não avança, até que ela seja restituída ao povo, porque esse é um princípio, irmãos, como o povo, todos temos que andar junto, e todo pecado meu afeta a igreja. É assim também que a Bíblia diz no Novo Testamento. E ali você percebe que havia sim, tanto em Miriam quanto em Arão, este coração a respeito da inveja. E eu acho isso tão tremendo, porque Moisés não aparecia, gente. Quem aparecia publicamente sempre era Arão, porque ele que tinha que transmitir a mensagem, porque Moisés tinha um problema na fala, gago. Aí você imagina, olha só como a autoridade e bênção e a ideia de aprovação não tem a ver com o desempenho que você tem público, mas com o secreto do teu quarto em oração. Porque a Bíblia diz que quando Moisés parava para orar e entrava na tenda, a Bíblia vai dizer que a nuvem, seja de fogo durante a noite, ou a coluna de nuvem ou durante o dia, pairava sobre aquela tenda enquanto Moisés orava.
E Êxodo 33:11 diz que Moisés falava com Deus cara a cara, como qualquer um fala com o seu amigo. Mas aqui Arão está cedendo aos seus ídolos. Que mandamentos específicos ele ignorou? Ele quebrou uma aliança com Deus. Ele trocou a glória de Deus e ofereceu honra e glória a uma imagem feita por mãos humanas, imitando o Egito. Ele cedeu. Ele quebra os mandamentos. Por isso que você percebe, nos atos nós dizemos a Deus, é mais importante eu sentir a paz, o prazer, ser aprovado, meu desejo, do que a aprovação de Deus. E eu crio, e quando eu entro nesta relação, Deus não é mais o meu Deus, eu estou adorando outras coisas. De que pecados específicos ele precisou se despir? De que pecados específicos eu preciso me despir? Do que devo me revestir? Ele precisaria despir-se da impaciência junto com o povo. Eu digo sempre, irmãos, a impaciência abre para outros pecados muito mais complicados em suas consequências. Não que exista diferença entre pecado, pecadinho e pecadão em termos de nos tornar pecadores diante de Deus. Mas nas suas consequências, cada pecado é diferente. A impaciência, a ansiedade que nós chamamos muitas vezes, e que a Bíblia chama do pecado de impaciência, não aguentaram ficar 40 dias esperando, que eles quiseram colocar uma outra coisa no lugar. E ali entrou a idolatria. Ele precisaria se despir da impaciência, do desejo de aprovação do povo, da autogratificação, do medo da rejeição. Ele precisaria se revestir de perseverança, de adoração ao Deus, de humildade, de autodomínio e de confrontação apropriada dos seus desejos. Quando você faz estas 4 perguntas, você pode perceber quais são os padrões que vêm por meio de comportamentos e palavras. Como podemos nos livrar então daquilo que parece tão nosso, destas repetições de pecados? Aí o texto que nós lemos nos mostra, primeiro, reconhecer, certo? Aquele que reconhece. Mas aquele que reconhece, aquele que identifica, aquele que nomeia. E o segundo passo é confessar. Repita comigo, confessar. Portanto, devo desenvolver a confissão genuína e coerente produzida pelo Espírito Santo. Complete, por favor, confissão. Devo desenvolver uma confissão genuína, sincera, transparente, coerente com as Escrituras e não com os meus sentimentos. E que só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Um exemplo de confissão, Salmos 51, versículo 4. Depois de Davi ser confrontado por Natã, pelo adultério e o assassinato do esposo de Betseba. Ele diz, só contra ti pequei. E fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Não entra em justificativas, em explicações. Não vai dizer como ele estava naquele dia, que não foi a intenção dele ver uma mulher. Ele vai assumir e vai dizer, eu pequei contra ti. Eu fiz. Irmãos, só o Espírito Santo pode vir ao meu socorro, quando me humilho, quando reconheço minhas fraquezas, quando paro de dar desculpa, quando eu peço desesperadamente a sua ajuda, porque eu não consigo sozinho. A ação do Espírito Santo é o único poder que pode enfraquecer as fortalezas dos nossos pensamentos e desejos pecaminosos que ocupam a minha alma. Complete poder, só o Espírito Santo. É só o poder do Espírito Santo que compreendemos ali
por meio dele que compreendemos as fontes que o inimigo usa nas nossas almas por causa das nossas próprias paixões. E vamos encontrar sabedoria necessária para vencer as suas ciladas. Agostinho escreveu dizendo: a confissão fecha a boca do inferno e abre os portões do paraíso. A confissão fecha a boca do inferno e abre os portões do paraíso. É só a confissão. Uma verdadeira confissão, irmãos, não inventa desculpas. Complete ali. Uma verdadeira confissão não inventa desculpas, nem tenta encobrir a culpa. Confessamos nossos pecados, porque o pecado é uma afronta, complete, afronta ao Deus Santos. Aqui tem duas coisas que você precisa colocar. Se você está dando desculpa dos seus erros, ainda que eles não sejam verbais, mas mesmo assim na sua mente, ainda você não está no estado que você precisa estar da sua alma, para que de verdade você derrote os seus ídolos. Se você não tratar o seu pecado, como compartilhei domingo à noite passado, como uma cascavel, algo que te faz mal, como um veneno, e que teu pecado afronta a santidade de Deus, ainda você não chegou no estado espiritual e de alma que você precisa chegar de quebrantamento. Na confissão, dizemos que concordamos com a avaliação que Deus faz da nossa conduta. Sua opinião de nossa conduta é certa e santa. Por isso que Davi vai dizer: eu pequei, e é justo o teu juízo, é justa a avaliação. Quando eu olho para a palavra, e a palavra confronta o meu pecado, não basta eu começar a dar desculpas, e a dizer que foi porque a mulher que você me deu, foi por causa que a serpente me enganou, não, Deus vai julgar e trazer a você, e muitas vezes você vai concluir e você vai dizer: é porque eu pequei, é porque eu gosto, é porque eu vou ao encontro do pecado, é porque eu estou aprisionado, é porque eu não tenho fé suficiente, é porque o problema está em mim. Preciso reconhecer que Satanás, meu inimigo, é forte e bem entrincheirado, e que sem a ajuda do Espírito Santo, eu cairei derrotado. Por isso que nenhum pecado se vence com força de vontade. Por isso que a autoajuda não é suficiente. Você pode dizer: pastor, eu tenho um problema com a procrastinação. Esse é o comportamento. Mas na verdade, diante de toda procrastinação, ou seja, deixar as coisas para depois, se enraiza um sentimento de medo e de inadequação. Eu adio porque eu não me sinto capaz de poder vencer aquilo. Ou está alojado no meu coração o medo da rejeição. Então eu deixo para depois a faculdade que eu sei que tem que fazer, não porque eu estou procrastinando, porque eu digo: eu tive uma péssima educação, eu vou ter que lidar com aquilo, e eu tenho medo de não conseguir. Então o seu medo, o seu pecado não é procrastinação, mas é sim a ideia de que você não vai conseguir lidar com o desconforto de ficar umas madrugadas acordados para poder dar conta. Quem já passou pela faculdade sabe disso, né? Tem boas madrugadas para você dar conta. Meu professor falava assim: professor, não tenho tempo. Ele falou: o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Eu falo: durmo. Né? Então, diante de todo o comportamento, há outras coisas que movem, e estes são os seus ídolos. Não importa quanta força de vontade eu pense ter, o quão forte eu posso pensar ter ficado, sem o Espírito Santo, estou fadado ao fracasso.
somente quando tenho uma visão clara da minha absoluta carência e que sem o poder de Deus estando presente em mim para me ajudar e me transformar, eu não consigo viver a vitória. Por isto que o autor de Hebreus escreve assim, olha que coisa linda, olha ali na projeção. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Agora leiam comigo, por favor. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então, ele está dizendo para você e para mim, eu sei o que é lutar com os desejos. Eu sei o que é passar por tentação. Eu sei o que você está vivendo, porque eu já vivi isso antes. Mas eu também sei o caminho da vitória. E ele vai dizer, Jesus, para você e para mim nesta manhã, aproxime-se do trono da graça. E você vai ser socorrido no momento oportuno. Portanto, a confissão da nossa necessidade e do nosso pecado humilha corações naturalmente orgulhosos. A confissão humilha nosso eu, quebra nosso eu. Como você então deveria confessar o seu pecado? Complete ali, devo confessá-lo o mais precisamente que for possível. Com nomes e apelidos. Não confesse genericamente. Perdoa todos os meus pecados. Você tem um problema, nem você sabe quais são esses pecados, você está confessando no atacado. Peca no varejo e confessa no atacado, não rola não, amigão. Você precisa confessar claramente, especificamente, o que o meu pecado causa. Se eu estou confessando a ira, eu vou dizer, Senhor, eu tenho um problema com a ira. Eu respondo todas as vezes que eu sou frustrado e que alguma coisa não sai do meu jeito, então eu peco pela ira, Senhor. E na verdade eu tenho um ídolo do meu coração. Eu acredito que eu sempre estou certo. Eu acredito que minha forma de ver o mundo é correta. E eu tenho um pecado terrível que o Senhor está revelando, chamado justiça própria. Porque eu acho que a minha justiça é correta. E eu tenho o problema de lidar com os erros dos outros. E eu quero que todo mundo seja como eu. E Senhor, eu estou admitindo que eu sou um orgulhoso. E que a soberba domina meu coração. Aí você vai dizer, tudo isso está na ira, pastor? Tudo isso vem junto com a ira. E aí você está dizendo, eu achei que era só ira. Não, e no fundo você está dizendo, eu sou um sujeito muito bom e a maneira de fazer as coisas melhor é a minha. Aí você, como dona de casa, vai dizer, então é por isso que eu fico com raiva quando as pessoas não fazem do jeito que eu quero que eles limpem a casa. Então é essa justiça própria? É essa que alimenta seu coração. É por isso que você grita com as crianças? Não é porque elas não me obedecem, não. É porque você aprendeu a gritar. E a toda frustração você grita. Pastor, esse é meu ídolo, esse é o ídolo. Então você vai confessar especificamente? Você vai dizer, cada pecado que alimenta a sua alma, você vai confessar, porque a confissão deve incluir não apenas o comportamento pecaminoso, mas também os desejos e os pensamentos que produzem tais atos, porque você vai dizer, Senhor, na minha mente existe que se aquelas pessoas fizessem do jeito que eu pedi, seria muito melhor, e eu estou concluindo que eu tenho um problema, muitas vezes, de orgulho e de soberba. Eu confesso os meus pecados. À medida que meu coração é humilhado perante o Pai, Ele é movido por grande compaixão
me perdoa e revela sobre mim o caminho que eu tanto desejo. A confissão abre porta para o novo de Deus, e esta graça se derrama de maneira que a minha alma se enche de alegria e de esperança. Amém? Terceiro e último lugar, o texto vai dizer que além de reconhecer e de confessar, eu preciso abandonar. Portanto, terceiro lugar, preciso vivenciar o arrependimento ardente a ponto de abandonar meus ídolos. Se eu não abandono, não foi confissão, não foi arrependimento, foi apenas remorso. É o que Judas fez, não o que Pedro fez. Judas reconheceu esse seu erro, mas ele preferiu acabar com a dor, acabando consigo mesmo. Agora, a dor do arrependimento de Pedro, não, levou ele a um verdadeiro arrependimento, a um abandono dos ídolos. Arrependimento é uma dádiva do Espírito de Deus, pelo qual nós, como pecadores, somos interiormente humilhados e visivelmente reformados e transformados. O verdadeiro arrependimento, irmãos, envolve uma aversão, complete, uma verdadeira aversão ao pecado e um abandono deste. O verdadeiro arrependimento envolve uma aversão, um nojo, não quero mais. Amados irmãos, geralmente, queremos abandonar o pecado não porque o odiamos, mas porque gera consequências embaraçosas e problemáticas para nós. Este não é o arrependimento genuíno. Como assim? Porque muitas vezes nós queremos abandonar o pecado, não porque nós odiamos o pecado, porque nós não queremos a consequência que o pecado traz na nossa vida, porque se a gente escolhesse não ter consequência, a gente continuava pecando. Então você não chegou no estado verdadeiro de arrependimento ainda. Aí você fala, nossa pastor, você está pegando pesado comigo. Fala assim, não, é comigo mesmo que eu estou pegando. Porque é difícil você admitir isto. É duro você reconhecer isso, que até quando a gente para de pecar, nós não fazemos porque amamos Deus, nós fazemos por egoísmo, porque a gente quer ficar fora das consequências do pecado, que tantos mal causam a nós e a quem anda com a gente. E aí você precisa entender que amor não é porque você não quer mais as consequências ruins, é porque você ama de verdade Jesus. Por isso, você precisa suplicar ao Pai que me conceda uma aversão genuína ao pecado. É somente quando odeio o pecado que tenho o desejo de lutar contra ele. Guarde isso, grife isso, escreva isso na sua geladeira, no seu celular, e todas as vezes coloque a senha do seu celular para você não pecar, lutar e vergonha. Porque aí você vai perceber que aí é somente quando odeio o pecado que tenho o desejo de lutar contra ele. Só quando existe este sentimento em mim. E isto a Bíblia chama de arrependimento. Preciso suplicar ao Pai que me conceda esta aversão. Revestir-se de arrependimento significa abrir mão de antigas lealdades. Se você quer saber mais sobre isso e você não ouviu a mensagem de domingo à noite, então você vai no YouTube da igreja, no Face da igreja, você escute a mensagem, porque eu falei muito sobre estas lealdades. Não vou entrar de novo. Nosso arrependimento jamais será perfeito, mas se for sincero, Deus o considerará perfeito por amor ao seu Filho. E isto nós chamamos de graça. Esta perfeição é o próprio Deus que dá a mim. Eu abandono, eu rejeito, eu não sinto mais a mesma alegria pelo pecado. Não é apenas vergonha, não é apenas culpa, mas sim aversão, porque o prazer pela presença de Deus é maior do que isto. Hoje à noite o pastor Eliezer vai falar sobre isto. Por isto a sua decisão é: corte aquilo que te faz ocasião de cair. É o que diz Mateus 5, 29 ao 30. Leiam comigo, por favor, na projeção.
Juntos, por gentileza. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado ao inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo o seu corpo ele para o... Sabe o que o texto está dizendo? Isso não é literal, né, irmão? Senão muitos de nós já estavam com olho e sem braço. Por favor, né? O que ele está dizendo é, se existe alguma coisa que você faz, irmãos, que te faz ocasião de cair, tira isso da sua vida. Se tem alguma coisa que você está vendo, te faz ocasião de cair, então pare de ver. Não adianta você, foi o que eu disse para meu irmão, que diz assim, se programava para pecar, todo dia 22 e 23. E ele responsabilizou ainda a necessidade de dar com o pecado a minha oração. Olha que sem vergonha. Pastor, ora por mim. Não vou orar não. Minha oração não tem efeito nisso. Você espera o pecado na esquina. Tem uma cita com ele, um encontro com ele. Até o dia você sabe que vai pecar. Então tira. Não dá para viver com a internet, então não vive. Usa outra coisa, se comunica de outra maneira. E assuma e admita, eu não sei lidar com esse negócio. Eu não sei lidar com isso. Então arranque seu olho, corte o seu braço. É melhor porque você vai ter saúde na sua vida. Arrependimento é tratar o pecado seriamente. O arrependimento é sincero. Complete. Quando oferecemos todos os nossos pensamentos, imaginações e desejos mais caros a Deus e buscamos abandoná-los como uma oferta ao Senhor. Quando eu coloco meu desejo, minha imaginação, meus pensamentos mais caros, eu entrego tudo isso a Deus. E eu entrego e abandono o meu pecado e ofereço tudo isto como oferta a Deus. Se a santidade, irmãos, não é tão significativa para você e para mim, jamais venceremos a batalha contra a idolatria. Vou repetir de novo. Se a santidade não é tão significativa para você, jamais vencerá a batalha contra a idolatria. Jamais. Algumas perguntas para você olhar sobre o seu ídolo e se avaliar se você está combatendo e lutando para esmagar os seus ídolos. Do que você está disposto a abrir mão para servir a Deus? O que Deus tem pedido para você deixar e você não tem deixado? Que pensamentos e desejos preciosos você está disposto a colocar no altar de sua graça? Que pensamentos? Que coisas você não consegue? E você está disposto a oferecer a Deus? O que você sacrificaria para conhecê-lo? Para ser firmado e confirmado a sua imagem, e experimentar uma comunhão com Deus, e você experimentar e você abrir mão desses sofrimentos, o que você estaria disposto? Terminando, complete no seu esboço. A ênfase na santidade, irmãos, não está apenas em deixar, mas em encontrar a satisfação nos planos e propósitos de Deus. Ou seja, a vida cristã não é uma concentração no que você vai deixar, mas no que você vai buscar. Porque quando você experimenta a presença de Deus, e a alegria e a satisfação em Deus, não é mais você que deixa o pecado, é o pecado que deixa você. Porque santidade não é apenas afastar-se, eu me afasto, mas para viver o extraordinário de Deus. É assim que você esmaga o seu ídolo. Então, de 3 maneiras você esmaga seu ídolo, de acordo com provérbios que nós lemos. Primeiro, você reconhece, você identifica. Segundo, olha para mim, por favor, para você decorar. Primeiro, você identifica. Isto significa reconhecer. Segundo, você confessa especificamente. E em terceiro lugar, você abandona. Você abandona. Se estas 3 coisas não acontecem na sua vida, então os seus ídolos provavelmente
estão destruindo e escravizando você. Eu quero convidar por um instante a você fechar os seus olhos por um momento, ali onde você está. Durante todo esse tempo nós estamos orando para que você identifique as áreas da sua vida que tem dominado e controlado você. Os pensamentos, as palavras. E enquanto você ler e ouvir, o Espírito Santo de Deus está agindo, está revelando. Nenhum de nós consegue identificar os seus ídolos sozinho. O fato de você já estar identificando, alegre-se, o Espírito já está agindo. O Espírito Santo já está atuando. Nenhuma pessoa consegue identificar os seus ídolos se não for pelo poder do Espírito Santo. Nenhuma pessoa consegue confessar se não for pela orientação do Espírito Santo. Nenhuma pessoa consegue ter força e poder para abandonar se não for pelo poder do Espírito Santo. Deus está operando nesta igreja. O Espírito Santo de Deus tem confrontado você. Muitos dos problemas, dos conflitos, das situações difíceis, dolorosas que estão acontecendo, são propósitos de Deus para que você enxergue, para que você veja. Talvez você ainda, todo este conteúdo pode parecer muito louco para você, muito estranho. Talvez você pode dizer, não, é só esforço que eu preciso. Ou talvez a mensagem do Evangelho para você não faz sentido. É o momento de você poder dizer, Deus, eu não entendo isso. Mas eu quero dizer ao Senhor, que eu estou abrindo meu coração, a minha mente, para que o Senhor se revele a mim. Eu quero perceber aquilo que me domina. Talvez você vai dizer, eu não preciso de Deus. Quem precisa são as pessoas que estão mal, estão sofrendo. Talvez o seu ídolo seja você mesmo, a sua força. E ali você precisa dizer, Deus, hoje eu quero, de verdade, me render diante de Ti e Te receber como meu Senhor e como meu Salvador. Eu tenho buscado satisfação em tantos lugares. Eu não sou diferente de Arão, que deseja tanta aprovação, tanto o afeto, o amor, a conquista, que eu sou capaz de fazer tantos outros, criar outros ídolos, com a ideia de que estas coisas vão me satisfazer e me completar. E quando você percebe, você está enredado, aprisionado e insatisfeito, cheio, escravizado a muitos ídolos. Hoje é o tempo de você dizer, Jesus, me perdoa, Senhor. Eu confesso os meus pecados. Eu já disse, Senhor, que se o Senhor não curar, eu não vou ser feliz. Que se eu não casar, eu não vou ser feliz. Às vezes, Senhor, eu tenho buscado tanto a paz, que eu fiz como Arão, eu criei imagens na minha mente, ídolos no meu coração, e eu tenho me rendido a eles. Às vezes buscando um esposo que converse comigo, porque se ele não conversar eu não me sinto amado. Às vezes, Senhor, buscando que uma esposa me respeite, me valorize, me elogie, e se ela não o fizer, eu não sou amado, eu não me sinto importante.
Às vezes eu quero tanto ter gente do meu lado, me apoiando, me encorajando, que quando eu não tenho, Senhor, eu digo que esta é a razão da minha infelicidade. E eu coloquei as pessoas, a importância delas, num lugar que é do Senhor. E o Senhor está tratando isso na minha vida hoje. E eu coloco todos estes ídolos para que o Senhor destrua. Porque eu quero aprender a amar só a Ti. Porque eu quero aprender a depender só de Ti. Porque eu quero viver na alegria que vem de Ti. Esta é a minha oração. Se você, pela primeira vez, está reconhecendo que você quer se entregar a Jesus, entregando o controle a Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, enquanto todos estamos orando, eu quero pedir que você levante uma das suas mãos. Você estará dizendo: Jesus, eu entrego o controle da minha vida a Ti. Há alguém que está entregando o controle da sua vida a Jesus nesta manhã? Rendendo a sua vida a Jesus? Deus te abençoe. Há mais alguém? Deus te abençoe. Mas alguém que está entregando a sua vida a Jesus, dizendo: o Senhor vai ser o meu Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Há mais alguém que está dizendo: Jesus, eu criei ídolos no meu coração, eu alimentei desejos, eu busquei aprovação, eu coloquei em tantas outras coisas, hoje eu me rendo. Deus te abençoe. Há mais alguém? Mas alguém que está dizendo: Jesus, eu entrego a minha vida ao senhorio de Cristo. Talvez você já experimentou Jesus como Salvador, mas você durante estes dias tem entendido que Ele ainda não é o seu Senhor. Eu quero convidar você, conjuntos com aqueles que entregaram a sua vida hoje a Cristo, enquanto nós cantarmos, você virá aqui à frente, com um símbolo de entrega, de rendição, dizendo: hoje, eu quero Jesus como meu Senhor, porque a sua vontade é perfeita. Vamos colocar-nos em pé. Enquanto nós cantarmos, eu vou convidar vocês que assumiram este compromisso com Jesus, entregando sua vida ao senhorio de Jesus, de Cristo, reconhecendo como o Senhor e como Salvador. Vocês virão e nós vamos estar juntos orando durante esse tempo.